Muito bem, pessoal, estamos de volta em mais um vídeo. Desta vez vamos fazer o algoritmo 206, é um algoritmo bem simples também, porém ele é um pouco mais incrementado, tem algumas funções a mais que o nosso algoritmo anterior, que nós fizemos, né, o de 193 e também o algoritmo 204. O algoritmo 206, ele pede para criar um programa, no caso o algoritmo, que leia a quantidade de números que se deseja digitar para que possa ser impresso o maior e o maior número digitados. Não suponha que todos os números lidos serão positivos. Então é um programa simples aí que o usuário vai digitar alguns números, podendo ser positivos ou não, e o programa, ao final da execução, ele vai imprimir, vai mostrar qual foi o maior e o menor número que foram digitados, beleza? Está aqui o nosso algoritmo, eu vou colocar ele na descrição do vídeo para que você possa fazer. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais prático, haja vista que nós já apresentamos aí algumas funcionalidades básicas da linguagem, a IDE, já fizemos essa apresentação. Então, eu vou focar mais aqui agora no nosso algoritmo. Bom, primeiramente eu vou fechar aqui, eu estou com alguns projetos abertos, vou fechar aqui todos os projetos e vamos agora iniciar o nosso novo projeto, New Project. Next, vou colocar aqui algo 206, eu vou deixar aqui minha pasta padrão e clicar em finalizar. Bom, meu arquivo main, meu arquivo principal, ele foi criado. Agora eu vou criar um outro arquivo, que é o arquivo da minha classe. Então eu venho aqui new class, new file, Java class, um arquivo do tipo classe, do Java. Vou colocar aqui um nome, né? Eu sempre gosto de colocar um nome sugestivo, então eu vou colocar maior, menor. Então esse é um algoritmo que ele vai imprimir o maior e o menor número de uma série de números digitados. Então, vou agora definir os meus atributos. Venho aqui no meu algoritmo, ele fala que eu tenho aqui essas variáveis, né? A variável i, a variável quant, né, que são do tipo inteira, e as variáveis num, maior e menor, que são do tipo real. Beleza? Então, vamos lá declarar as nossas variáveis. Int quant. E vou declarar aqui as variáveis num, maior e menor, do tipo float, num, maior e menor. Beleza? Se você notar, se você prestar atenção, vai ver que eu não declarei a variável i, né? Uma variável do tipo inteira. Por que eu não declarei essa variável aqui no meu arquivo classe, né? Aqui na minha classe aqui do programa? Porque essa variável i, ela é uma variável de controle, ela é uma variável para fazer o controle do for, né? Aqui eu tenho um laço de repetição for, tá certo? Então, essa variável aqui, ela vai servir para fazer esse controle aqui. Então, eu vou declarar ela no meu arquivo principal. Ok? Mais na frente, mais adiante aí do vídeo, você vai entender melhor essa questão, beleza? Uma vez que eu declarei aqui as minhas variáveis, então eu vou voltar para o meu arquivo principal e vamos começar o nosso código. Então, como sempre, instanciar a classe, né? Instanciar a classe. Como eu já falei antes, é sempre bom você comentar o seu código, deixar ele muito bem comentado. Então eu começo aqui maior, menor, eu vou colocar aqui mm, o nome do meu objeto, mm, recebe new, maior, menor, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula, instanciei a minha classe. Vamos voltar aqui no nosso algoritmo. A primeira coisa que ele pede é imprima quantos números você quer digitar, leia quant. Então, ele tem uma entrada aqui de dados, vai imprimir essa mensagem e ele vai ler a variável quant.
A variável quant, a gente pode ver aqui que ela é uma variável do tipo inteira. Então, nós vamos chamar nossa variável aqui, mm.quant, recebe, né? E ela, como ela é uma variável do tipo inteira, então vamos fazer aqui nosso processo de conversão da variável. Integer.parseInt, deixa eu fazer diferente aqui, integer. Agora sim, parseInt. Vou apagar aqui o S que está dentro do parêntese. Vou colocar joption pane.show input dialog. Abro novamente outro parêntese, abre e fecha parêntese. Aqui eu coloco aspas duplas dentro desse parêntese e coloco aqui a mensagem de impressão do programa, que é quantos números você quer digitar. Copio, colo e coloco ponto e vírgula no final da minha linha de código. Então aqui eu já tenho a primeira entrada do nosso programa. Ele fala que tem um erro, né? Vamos ver, esse erro aqui, vamos ver o que pode ser. É legal ter acontecido esse erro, porque pode acontecer com você também. Na realidade, aqui não existe nenhum erro nesse código. Se a gente for olhar aqui nesse código, se for analisarmos aqui com bastante calma, você pode perceber que não tem nenhum erro nessa linha aqui. Então, por que o programa, por que a minha IDE, ela fala que tem um erro aqui nessa linha? Por causa disso aqui, ó. Eu posso simplesmente clicar, ele dá uma série de sugestões. E a primeira sugestão que ele dá aqui é a que realmente vai resolver o problema. Então, falta eu importar a biblioteca javax.swing.joptionpane. Na verdade, a biblioteca joptionpane, né? Esse que é o caminho dela. Então, eu posso simplesmente dar 2 cliques aqui e automaticamente ele vai fazer essa importação para mim aqui no arquivo principal. Ou então, eu posso fazer essa correção de forma manual. Então, eu vou fazer de forma manual aqui. Sempre que esse erro acontecer, você tem essas duas opções. Ou você pede para o programa corrigir de forma automática, ou então você mesmo pode fazer isso. Import. Está vendo que a palavra import, ela já ficou azul, né? Ficou destacada de azul, porque a linguagem de programação, a programação em Java, como toda linguagem de programação, ela tem as suas palavras que são, a gente chama de palavras reservadas. Então, import é uma dessas palavras. É uma palavra reservada. import.javax.swing.joptionpane, ponto e vírgula no final. Beleza? Então, esse cara aqui, sempre que você no seu código tiver um joptionpane, né, você tem que ter essa importação dentro do seu código. Esse código aqui importando a biblioteca joptionpane para que ele venha funcionar. Beleza? Vamos então adiante. Vamos ver aqui o que o nosso algoritmo está pedindo. Imprima. Entre com o número, né? Leia num. Então vai ser uma linha semelhante à anterior. A nossa variável num, nesse caso aqui agora, a variável num, ela é uma variável do tipo float. Então, o processo de conversão vai ser bem semelhante, porém com uma pequena diferença que você vai ver agora. Então, deixa eu voltar aqui, ele pede quant, né? Vamos pegar aqui a variável quant. mm.quant. Aliás, eu acho que tem um erro aqui. Na realidade, nós estamos nessa linha aqui, né? Então, ponto num. Eu estava repetindo a linha anterior. Então, mm.num, ela é uma variável do tipo float, recebe. Agora, presta atenção nesse detalhe. Float.parsefloat, ok? Você vê aqui, ó, quando é uma variável do tipo inteira, meu processo de conversão, meu
código de conversão é esse aqui, integer.psint. Se for uma variável do tipo float, é float.psfloat. Apago o S que está dentro do parêntese, digito aqui, abro um novo parêntese e digito j option pn.show input dialog. Na realidade tem um erro aqui. Então o meu parêntese eu vou abrir, meu segundo conjunto de parênteses eu vou abrir aqui depois do dialog, tá ok? E aqui eu coloco aspas dupla e coloco aqui a minha mensagem, né? Entre com o número. E ponto e vírgula no final da minha linha, tá bom? Só um detalhe, nós já falamos isso no vídeo anterior, mas vou falar mais uma vez, o barra invertida N, ele simplesmente quer dizer que é uma quebra de linha, né? Então, no nosso caso aqui do Java, não precisa você colocar, é mais uma questão de estética, então não precisa você pôr, beleza? Adiante, o próximo, ele aqui tem dois valores, né? Ele tem aqui duas variáveis que recebem valores. Então nós vamos fazer aqui essa declaração aqui no nosso código. A variável maior, ela recebe a variável num. E a variável menor, ela também recebe a variável num. Muito fácil de fazer. mm.maior recebe a variável num. Ponto e vírgula. E a variável menor, ela também recebe a variável num. Beleza? Vamos avançar. Nesse ponto em diante, nós temos aqui temos aqui um for, né? Temos aqui um laço de repetição e agora sim nós vamos declarar a nossa variável i para que ela funcione. Então vamos fazer aqui o nosso laço de repetição, for, abro e fecho parêntese, eu venho aqui e coloco i recebe 1. Então i recebe 1 ponto e vírgula. Em seguida, eu coloco aqui i maior que quant. Então, vamos digitar aqui, nossa variável i, ela é maior que mm.quant, ponto e vírgula. E para finalizar, i mais, beleza? Bom, aqui de imediato, nós temos um erro. Qual que é esse erro? Antes de falar o erro, vamos aqui abrir a chave, dou Enter, a ideia já fecha a chave para mim. O meu laço ele vai ser criado aqui dentro dessas duas chaves, tá ok? Essas chaves aqui do laço for. Mas aqui tem um erro. Qual que é o erro? Eu não declarei a minha variável i. Essa variável i, ela poderia ser declarada aqui dentro, né? Como uma variável do tipo inteira. Porém, por ser uma variável apenas de controle, né, controle do laço for, eu posso declarar ela aqui no meu código aqui em cima, né? Então vamos declarar ela aqui. Pode até ser aqui nesse espaço aqui. Então eu digito int i, ok? Ponto e vírgula. Então fiz a declaração aqui e automaticamente, instantaneamente, o erro aqui da minha linha do laço for ele sumiu, né? Então, acabou a exclamação falando que tinha um erro aqui no meu laço for. Adiante, então ele pede para que imprima a mensagem, né? Entre com o número e leia a variável do tipo num. Então vamos fazer num recebe
nós já sabemos que a nossa variável, a variável num, ela é do tipo float. Mas antes de continuar, eu preciso fazer uma pequena correção, né? Uma pequena correção. Bom, para i recebe 1, i maior que quant, i mais. Entre com o número, no 1. Então, é isso mesmo, está tudo certo. Então, vamos avançar. Float.psfloat joption pen.show input dialog, abro e fecho parênteses novamente, digito aspa, pego a mensagem aqui, entre com o número, ok? Entre com o número, vou apagar aqui esse N, e ponto e vírgula. Então, tenho aqui minha primeira linha, for. Agora, vamos criar uma condição, se e se não. Então, isso aqui é algo que usa-se muito na programação, né? O se e o se não. Então, vamos lá. If, abro e fecho parênteses, vou colocar aqui a minha condição, num maior que maior. Então, mm.num for maior que mm.maior. Abro chave, fecho chave. Vamos ver o que meu código pede, meu algoritmo pede. Então, ele dá essa condição aqui. Maior recebe num. Então, coloco aqui mm maior recebe num ponto e vírgula. Então, eu tenho uma condição se. Se essa condição ela não for válida, então eu tenho aqui o meu else, né? O meu se não. Então, após o fechamento aqui da chave, eu digito else. Deixa eu voltar aqui no meu código. Abro chaves novamente. Abro e fecho chaves novamente. E no else aqui, o que ele fala? Aí dentro do else, né, do se não, ele abre novamente um se. Então eu venho aqui e abro novamente um se dentro do meu else. E coloco a condição, né, num menor que menor. Num menor que menor. Abro chaves novamente, fecho chaves novamente. Esse jogo de chaves aqui pertence a esse if aqui. Então, menor recebe num. menor recebe num. Ok? Então, nós já fizemos até aqui. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho o meu else. Bom, veja que o meu for, toda essa informação, todo esse código aqui, ele está dentro do for, né? Então, fora do for, fora dessa condição, desse laço de repetição, nós vamos colocar aqui para ele imprimir os dois resultados. Ele vai imprimir o maior número e também o menor número. Para imprimir, a gente vai usar o joption pen.show message dialog, abre parêntese, aspa. Bom, na realidade, eu vou fazer diferente. Vou apagar aqui, vou começar novamente, joption pen.show message dialog.
Esse primeiro campo aqui, ele vai ser um campo nulo, ele deve ser um campo nulo, então eu escrevo null no lugar dele. Vamos voltar aqui. E ele pede para imprimir maior e o valor. Então aqui eu vou abrir aspas simples, vou digitar maior, 2 pontos, espaço, fora da minha aspa, da minha última aspa eu vou dar mais um espaço, vou digitar mais, o sinalzinho de mais, para poder concatenar essa informação com o resultado, e vou digitar mm.e a minha variável maior, mm.maior, ok? Então, veja bem, o programa, ele vai ter entrada de dados aqui, ele vai ter uma comparação, aliás, ele vai ter uma atribuição de valores, ele vai ter aqui um laço de repetição. Por que serve esse laço de repetição? Para que eu não tenha que fazer um código muito extenso, né? Já falei em vídeos anteriores, para que e seu código fique também mais dinâmico. Então, se você tiver que fazer 10 entradas, se eu fosse fazer isso de outra forma, sem utilizar o for, eu teria que mais ou menos aqui 10, essa quantidade aqui, vezes 10. Né? Então, ficaria um código aí bem maior, sem falar que ficaria algo estático, ele não ficaria dinâmico. Por exemplo, aqui eu coloco quantos números eu quero digitar. Se eu colocar 5, então esse campo aqui ele vai se repetir 5 vezes, ele vai, o laço ele vai entender, né? Ele vai pegar esse número e vai repetir aqui 5 vezes o campo para você digitar números. Se eu digitar o número 10, ele vai abrir 10 vezes. Você conseguiu entender a lógica do for? Beleza? Então o nosso código está pronto. E depois que ele faz todo esse armazenamento de informações, de dados, ele pega esses dados, depois que ele faz esse cálculo desses dados, ele vai armazenar nas variáveis, né? Ele vai armazenar tanto na variável maior como na variável menor. Esses dados armazenados dentro da variável, eles estão alocados em uma posição de memória aí do seu computador, tá ok? E ele vai ser exibido aqui. Então, a partir do momento que eu coloco esse código aqui de impressão, de imprimir uma mensagem, ele vai chamar o valor que está armazenado dentro da variável maior, que está armazenado aí, na realidade, na memória do seu computador. E agora nós vamos digitar aqui a mesma informação com uma pequena diferença. Joption pen.show message dialog, fecha parênteses, primeiro campo nulo, aspa dupla, né? Eu coloco aqui menor, 2 pontos, vírgula, aliás, vírgula, não tem vírgula, desculpa. Depois da aspa eu coloco o sinal de mais, coloco aqui, chama a minha variável menor, beleza? Então, ponto e vírgula no final. Esse aqui é o nosso código, o nosso algoritmo aí, o 206, tá ok? Vamos rodar então, né? Vamos ver aí o funcionamento dele na prática. Eu clico aqui para executar. Está processando aqui, está executando aqui o meu código e bom, primeira entrada, quantos números você quer digitar? Olha só, exatamente como está aqui, ele abriu aqui. Quantos números você quer digitar? Eu vou colocar aqui 5. Ok. Então aqui ele passou para o meu próximo campo. Ó. Entre com o número. Exatamente como está aqui, ele colocou. Inclusive eu vou apagar esse N aqui, para da próxima vez que a gente executar, ele não apareça. Tá ok? Então, entre com o próximo número. Eu vou parar a execução aqui e vou executar novamente. Nós fizemos aqui uma alteração na legenda. Quantos números você quer digitar? Quantos números você quer digitar? 5, ok. Entre com o número, vou colocar 2, vou colocar 8, vou colocar 1589 e vou colocar 10.000. Dou ok. Vou colocar mais um número, 369, ok. Então, ele pegou
ele abriu 5 vezes, né, o campo para que eu digitasse um número, para que o usuário digite um número, e no final ele imprime, olha só, aqui, ó, ele fez toda a condição, né, fez aqui o laço de repetição, fez a condição, e no final ele armazenou o maior número, que foi 10.000. Depois que eu der OK, ele vai exibir o menor número, né, que foi o número 2. Ok? Então, esses valores aqui que foram armazenados nas variáveis, maior e menor, ele exibe aqui no final do meu programa. Ok? Então, esse foi mais um vídeo, algoritmo 206. Eu espero aí que tenha esclarecido aí algumas coisas para você, que você tenha aprendido novas funcionalidades do Java nesse vídeo, e até a próxima.